Oi, tudo bem? Chegamos ao dia 48 da nossa leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, Deus te abençoe pela sua companhia, pela sua permanência. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer, com comentários da autora. Hoje nós iniciamos o livro de Números, dos capítulos 1 ao 3. Que o Senhor nos conduza. Números, autor Moisés, data cerca de 1440 a.C. Princípios para a vida diária. Deixe Deus conduzir você. Mova-se quando Ele lhe disser para se mover, e pare quando Ele lhe disser para parar. Quando Deus estiver tirando de você uma situação de cativeiro, não seja tentado a voltar. Persevere até chegar ao lugar para onde Ele o está conduzindo. Encare a vida como uma atitude positiva e com fé, para que os obstáculos ou desafios da vida não o intimidem. Um dos temas principais de Números é a direção de Deus. Quando estavam em sua jornada para a Terra Prometida, os israelitas nunca sabiam quando Deus pediria a eles que caminhassem. Quando lhes dizia para parar ou retomar a viagem, Deus deixava sua direção clara através de uma nuvem que os guiava durante o dia e de uma coluna de fogo que os conduzia durante a noite. Embora a direção de Deus fosse tão evidente, os israelitas soubessem que ele os estava conduzindo à terra prometida, ficaram cansados e desanimados ao longo do caminho. Na verdade, eles ficaram tão abatidos que desejaram voltar para o Egito, onde haviam sido tão infelizes. Para viver uma vida vitoriosa, precisamos ser sensíveis ao Espírito de Deus e continuar a avançar sem olhar para trás. Precisamos nos mover quando Ele disser para nos movermos, e precisamos ficar onde estamos quando Ele nos instruir a ficarmos quietos. Eu o encorajo a fazer todo o possível para desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, a fim de que você possa sentir a sua direção sobre a sua vida. Não se canse nem fique desanimado se estiver passando pelos tempos de deserto. Continue seguindo em frente com uma boa atitude. Recuse todas as inclinações a voltar atrás, a um lugar no passado, um lugar de cativeiro e opressão. E siga a Deus e caminhe em direção a todas as coisas maravilhosas que Ele tem para você. Capítulo 1. O recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto de Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José. De Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amissadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme seus clãs e as suas famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel. Todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados,
cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Issacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Aser, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Aser foi 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Naphtali foi 53.400. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão, e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. A função dos levitas. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas os desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento, e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Capítulo 2. A disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro.
a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi 186.400 homens. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zuri-Sadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos de acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Iezer, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi 157.600. Esses marcharão por último, junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas contados de acordo com suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com seus exércitos, foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com a sua família. Capítulo 3. Os levitas e suas responsabilidades. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos.
Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: Eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus. Eu sou o Senhor. O recenseamento dos levitas. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: Conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libnitas e dos simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos que foram contados do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertencia aos clãs dos Aramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam aos clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs meraritas. O número de todos que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: Conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome,
foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em um lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas, que excedem o número de levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Todos os primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Chegamos ao fim do capítulo de hoje. Eu te aguardo no próximo dia. Que o Senhor nos abençoe.